Bom dia, graça e paz, amadas irmãs. Estou aqui com esse intuito, né, da gente dar continuidade, o capítulo 1 do livro de Lucas, né? E aí eu queria, assim, antes de chegar mesmo na minha parte, né, que a Cris já começou ontem, eu queria falar, assim, uma coisa, assim, interessante, que vale a pena a gente relembrar, que esse fato histórico, digamos que você está assistindo um filme, né? Às vezes a gente não tem aquele filme que a gente assiste e chega um determinado momento no filme que aí vai para um segundo tempo, onde tem uma lacuna, que ninguém sabe o que foi que aconteceu, né? Aí aparece assim uma frasezinha, depois de muitos anos, né? Depois de tantos anos. Pois é nesse contexto histórico, né, de 400 anos depois de um silêncio profético que a gente chama, né, que está acontecendo esse fato histórico, né, que participam Zacarias, a esposa, Maria, José. Então, esse contexto histórico, né, é um contexto assim que Lucas escreve com muita riqueza de detalhes, né? Lucas, além de ter sido um médico, ele foi, na verdade, um pesquisador, historiador. Ele foi buscar, né, depois de 60 anos depois de Cristo, ele foi buscar mesmo, né, detalhes do que tinha acontecido naquela época, né? E ele detalha assim essa infância de João Batista, a infância de Jesus, como nenhum outro evangelista, né? Então, assim, o Lucas, eu creio que ele tinha esse olhar para a criança, né? Esse amor pelos pequenos, porque ele se importou em descrever. Lucas se importava com as mulheres mais do que qualquer outro, né, escritor do Novo Testamento. Ele se importava mesmo com os mais pobres. Então, assim, tinha esse detalhe do escritor Lucas, né? E aí, depois de 400 anos de um silêncio profético, onde foi que a gente teve, assim, a última palavra profética, né? Foi exatamente por intermédio de Malaquias, né? No livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, Malaquias, ele aponta lá pelo capítulo 4, né, que haveria de se levantar, né, alguém como Elias, ousado como Elias, né, e que iria estar, né, abrindo esse caminho para a retomada do coração dos filhos para com os pais e retomada do coração dos pais para com os filhos, né? E iria haver esse realinhamento. Porque durante esses 400 anos de silêncio profético, houve realmente um desarranjo muito grande, né? Tanto com relação aos gentios, né? Tanto quanto com relação ao povo judeu, né? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Então, eles estavam, assim, totalmente, assim, mergulhados numa escuridão, né? Onde o Senhor não tinha mais voz, né? Onde as coisas estavam sendo praticadas, rituais religiosos sendo praticados por praticar, né? Então, apesar de tudo isso, Zacarias, ele era um sacerdote daquela época, né? Dentre vários sacerdotes, Zacarias se levantou, né, como escolhido de Deus para receber essa boa nova, né, que haveria de chegar através da sua esposa, aquele que iria abrir o caminho, né, para o Filho de Deus, né? Tanto é que Isabel, ela engravida 6 meses antes. E aí, assim, o que eu achei, assim, interessantíssimo também é que, apesar de 400 anos de silêncio profético, né, a agenda de Deus, ela só vai acontecer
quando ele disser que vai acontecer. Então, assim, não importa esse tempo todo que ficou em silêncio, não importa, mas o Senhor, ele se levantou. Na época que ele já tinha programado que haveria de se levantar, né, o nascimento do filho dele, o nascimento de João Batista, para que toda a profecia, né, que tinha sido escrita fosse cumprida, né? E às vezes a gente para assim para pensar, meu Deus, e aí acontece a chegada do anjo Gabriel, falando em duas realidades totalmente diferentes, porque Isabel, que era a mulher de Zacarias, era uma idosa. E aí a Maria era uma virgem, que nem casada não era. Então, assim, será que esse anjo chegou atrasado para uma determinada família e chegou adiantado para outra que não tinha nem se formado ainda, né? Então, às vezes, isso acontece muito assim para nos falar, amadas, que o Senhor, ele tem um tempo que está acima do nosso tempo, né? Que a gente chama do tempo Cronos e o tempo Kairos. Então, o tempo Cronos é aquele tempo cronológico, que é o meu tempo, que eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, e às vezes eu não consigo entender por que não aconteceu, ou por que aconteceu tão rápido. Então, assim, esse fato histórico, ele tinha que acontecer naquela época, porque existe uma época do Senhor, o tempo Kairos, que é o tempo determinado para que as coisas do Senhor aconteçam, né? E nós que estamos sendo, né, usadas no tempo profético, né, nós estamos apenas participando, né? Então, o que isso me deu uma dimensão de que fala muito mais do que simplesmente de mim. Nós estamos recebendo do Senhor ou deixando de receber de acordo com o tempo dele profético, né? Então, assim, amadas, isso nos leva a ter, assim, consciência de que as coisas do Senhor, elas vão acontecer na nossa vida, independente da gente estar entendendo por que foi antes ou por que foi depois, ou porque não aconteceu no tempo que a gente quis, né? Então, assim, esse fato me chamou muita atenção, né? Por que Zacarias era idoso e recebeu uma criança, e Maria, que não era nem casada, recebeu antes do tempo? Então, assim, é a questão do tempo de Deus. A gente não tem que questionar o tempo de Deus. Isabel, ela teve no tempo de Deus o filho dela, e a Maria, apesar de não ter ficado, também era no tempo de Deus. Então, amém pelo tempo de Deus nas nossas vidas, né? Que a gente saiba descansar enquanto, né, algumas coisas não se cumprem, ou, né, entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Amém. E aí, amadas, assim, entrando mesmo para a parte que me cabe na leitura, né? A gente chega, assim, na incredulidade, que eu acho que creio que foi aonde a Cris, né, parou ontem na leitura de Zacarias, aonde Zacarias recebe do Senhor, assim, um tempo de mudez, né? Ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel, né? Ele não falava. E aí, por que será que isso aconteceu na vida, né? Por que Zacarias teve que ficar mudo, né? Por que ele precisou desse tempo, né, de padecer no deserto, digamos assim, né? Porque eu entendi que esse tempo era um tempo necessário para que Zacarias refletisse, para que Zacarias se arrependesse, né? E aí, quando a gente vai até na escola Kids, né, na ministração Kids, quando a gente fala de João Batista para as crianças, a gente bate muito nessa tecla que João Batista, o propósito dele era de pregar o arrependimento, né? E veja que a gestação todinha daquele que vinha para pregar o arrependimento, né, foi o tempo que Zacarias passou para refletir naquela incredulidade dele, né? Porque ele estava mudo, foi porque ele foi incrédulo, né? Então a incredulidade dele adoeceu ele, adoeceu
tirou ele, né, da fala, tirou a fala. E aí, nisso tudo, eu creio que Zacarias passou por muitas reflexões, né, nesse período dos 9 meses, né. E aí eu achei interessante, porque aí, seguindo a história toda, vai desenrolando, e aí João Batista nasce. E quando ele nasce, Zacarias ainda estava mudo, né? E aí, o que é que acontece? A única que falava era Isabel. E aí o pessoal perguntava, e aí, como é que vai ser o nome desse menino? Aí a Isabel disse, é João. Aí o povo dizia, não, mas não tem nenhum João na sua família, não pode ser João não. Vamos botar Zacarias, que é o nome do pai, e o pai mudo, né? E aí o que é que acontece? Zacarias, que tinha recebido do Senhor que o nome do filho dele era para que ser João, né? Ele agora, depois do processo todo, ele entendeu que realmente ele deveria crer naquela palavra. E ele, porque ele creu, ele se expressou, ele não conseguiu falar, mas ele conseguiu escrever. Então, a partir do momento que ele tomou posse daquela verdade, de que o que o anjo tinha falado, que a palavra do Senhor, né, que ele tinha recebido era verdadeiro, e a partir da crença, né, do arrependimento da incredulidade dele, da crença que ele passou a ter, ele não verbaliza, mas ele se expressa na escrita. Ele pega um pedaço de tábua e escreve. O nome dele é para ser João. E aí eu fiquei, meu Deus, na hora que eu li essa passagem, eu disse assim, meu Deus do céu. Me lembrei, sabe de quê? Daquele quarto de guerra, do filme, né? Que muitas de nós já assistimos, onde ela pega, né, a atriz, ela pega vários papéis e começa a escrever. A Amanda fez isso, né, Amanda? Começa a escrever um monte de papel, declarando vida, declarando aquilo que ela tinha recebido do Senhor, e ela declara, né, e ela prega assim no quarto, no quartinho dela. Então, assim, aquilo dali, isso me fez refletir. Então, a partir do momento que Zacarias escreve, declara aquilo que ele tinha recebido, ele é imediatamente curado, gente. Ele recebeu de volta a fala dele. Ele foi curado. Então, assim, a incredulidade tira a gente da bênção. Mas o Senhor, quando tira a gente, quando a gente tá fora da bênção, o Senhor faz a gente entrar num deserto de reflexão, para que naquele momento a gente passa por um período de arrependimento. E aquele que viria por nascer, que nasceu, que teve o nome de João Batista, né? Zacarias entendeu que ele estava vindo ali, era exatamente, ele estava iniciando todo o processo. Zacarias foi o primeiro que entendeu. Antes do menino crescer, ele já tinha entendido todo o processo, né? O Senhor falou com ele. Ele se arrependeu, ele decidiu crer, ele declarou por escrita, né? Mas nós podemos declarar por palavra falada, mas a palavra escrita também valeu como uma declaração de fé. Então, quando a Bíblia diz assim, crie, por isso falei, eu posso dizer assim também que Zacarias creu, por isso escreveu, né? Então, amadas do Senhor, essa foi assim a palavra que o Senhor me entregou hoje, né? Que tá aqui escrito no versículo 63 e no 64. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente, a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Então, assim, isso daí pra mim, assim, ficou bem marcado, que o Senhor, ele opera milagres na nossa vida quando a gente decide crer e quando a gente decide declarar. Então, assim, amadas, vamos mesmo, né, tomar posse daquilo que o Senhor tem nos entregue. Por muitas vezes a gente não recebe por incredulidade, assim como aconteceu com Zacarias, mas que a gente possa se levantar, se arrepender, né? Se arrepender de toda a incredulidade e que a gente possa realmente tomar posse, né? Com ousadia, declarar, né? Tomar posse com ousadia dessa palavra, para que coisas extraordinárias possam acontecer na nossa vida, cura possa acontecer na nossa vida, né?
E aí, o texto do capítulo 1 finaliza no versículo 80, né, que diz: e o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Então veja que ele, antes de aparecer publicamente em Israel e declarar tudo que ele tinha que declarar, que era declarar, né, que as pessoas precisavam se voltar para o Senhor em arrependimento, ele precisou, antes de tudo, se preparar, ele precisou refletir, né? Então, é outra coisa que o Senhor falou ao meu coração, né? Que a gente precisa passar por esse período, muitas vezes, de deserto, para reflexão, para um preparo. O Senhor vai nos forjar, o Senhor, muitas vezes, no deserto, ele está nos preparando para algo, assim, grandioso, né? Então, assim, que o Senhor possa nos usar poderosamente, né? E que esse tempo de leitura da palavra do Senhor possa nos fortalecer, possa nos levar para níveis mais profundos de conhecimento, para que o pleno conhecimento do Senhor possa habitar em nós, né? E só assim a gente pode realmente avançar e a nossa incredulidade ser colocada mesmo assim por terra, né? Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. Amém, amadas? Um cheiro, Deus abençoe, viu?